Boa noite, bom dia, que a paz do nosso grandioso Deus esteja na vida de cada um, meus amados irmãos, passando para agradecer a Deus, por mais um dia que nos deu esta oportunidade. E quero fazer um convite especial para você. Neste domingo, culto de Santa Ceia. Eu quero convidar você a estar junto conosco para o culto de libertação e culto de Santa Ceia. Muito importante, gente. Eu quero convidar todos vocês que estão precisando de uma libertação, de uma restauração, de cura, para nós unirmos a nossa fé e buscar de Deus o seu milagre, sua cura e a sua libertação. Amém, gente? Então, eu estava aqui e meditando na palavra do nosso Deus e veio uma mensagem aqui, a palavra de Deus, muito importante, que eu gostaria que você prestasse bem atenção, Quando a gente trabalha fazendo bem, Deus ele protege. Mas quando a gente passa a fazer o mal, então o próprio Deus se irrita e destrói. Sabia disso? Por quê, pastor? Olha essa passagem, abra aí sua Bíblia, em Daniel capítulo 6, do versículo 13 em diante. Vamos refletir do versículo 13. Como é lindo e importante a gente ter vida com Deus, com a palavra de Deus. Muito importante. E se todos tivessem esse desejo de examinar as Escrituras, de ler a Bíblia, a espiritualidade dos evangélicos era mais forte. Era mais forte. Por quê? Você olha que nessa passagem, Daniel 6, versículo 13, aí eles disseram ao rei, o rei Dário, mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes ao dia. Então, observa como Daniel era temente, um servo fiel tanto ao rei Dário como ao rei o Todo-Poderoso. E aqueles pastores, aqueles homens que queriam caçar uma brecha para destruir Daniel, porque Daniel ele trabalhava numa pureza, na verdade, no amor, no carinho, no respeito. Daniel fazia o melhor e o rei Dário amava Daniel. O rei amava. Então Daniel, quando soube que o rei tinha assinado o decreto que todas as pessoas fizesse oração a outros deuses, seria lançado na cova dos leões. Então Daniel soube do interdito, estava assinado. Então Daniel passou a orar ao Senhor, o seu Deus, 3 vezes ao dia. E como eles caçaram todas as brechas para atingir, para acusar Daniel e não achou,
O único jeito que ele achou foi impedir de Daniel orar a Deus e orasse ao rei, né, que adorasse ao rei como Deus. E aqui no versículo 14, observa que ele diz: e ao ouvir isto, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel até o pôr do sol. Daquele dia, ele fez tudo o que podem para salvar. Entende agora como era difícil para o rei? Porque o rei, quando ele dava uma ordem, o próprio rei não podia mais voltar àquela ordem. Já tinha selado. Então, mas mesmo assim selado, o rei passou o dia todinho caçando todas as brechas para poder livrar Daniel. Para você ver como ele amava Daniel, né? E não conseguiu. O rei não conseguiu salvar Daniel. Que nem muitas pessoas, irmão, até mesmo dentro da igreja, que a gente luta para salvar. A gente luta para livrar das drogas. A gente luta para livrar do cigarro. A gente luta para livrar da idolatria. A gente luta para livrar, né, dos espíritos imundos. Mas a pessoa, ela até ouve a palavra de Deus, mas ela não aceita. Não aceita. Então aqueles pastores, né, aqueles homens, eles queriam era destruir a Daniel. Queriam tomar o lugar de Daniel. Mas como Daniel era temente a Deus, e amava a Deus, e orava a Deus 3 vezes ao dia, então o rei, quando soube que Daniel estava orando ao Todo-Poderoso, ficou perturbado. Então resolveu fazer de tudo para livrar Daniel, mas não conseguiu. Então no versículo 15, ele diz, e os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei, e disseram, rei, Senhor, sabe muito bem que de acordo com a lei dos medos e dos prezares, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então, aqueles homens viram que o rei estava fazendo de tudo para salvar Daniel. Mas, como o rei não conseguiu, e aqueles que queriam destruir Daniel, sabendo que o rei estava se esforçando para salvar Daniel, juntaram o cambói, né, como diz, se reuniram aqueles do coração mau e foram até o rei. Rei, o senhor já assinou já. E toda a ordem que o senhor assina, o senhor não pode mais mexer nela não. Então o rei ficou com as mãos atadas. E muitas vezes, gente, a gente quer salvar você das drogas e fica com as mãos atadas, lutando por você, para tirar você do álcool, para tirar você dos vícios, e você não aceita. Mesmo assim foi aqueles homens, né? Não aceitou que o rei livrasse a Daniel. Versículo 16, ele diz, então o rei mandou que trouxesse a Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salva. Gente, hoje, esse espírito maligno de destruição, hoje está agindo na vida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Porque
Tem muita gente mais para derrubar a gente do que para levantar. Muita gente para empurrar e destruir do que para unir, né? E aqui você vê a ordem que esse homem recebeu. Então o rei mandou que trouxesse a Daniel e o jogasse na cova dos leões. Qual é a cova dos leões hoje? Né? Que tem muita gente que sai dos seus aposentos e cai na cova das drogas, na cova do cigarro, na cova da idolatria, na cova da feitiçaria. Irmão, tem muita gente caindo na cova, mas não sendo jogado pelo Espírito Santo. Que quando você vai para o deserto, levado pelo Espírito de Deus vivo, aí, gente, a vitória é certa. Agora, quando você vai para o deserto, levado pelo leão, pelo diabo, é assim? Levado pelo diabo, então você será destruído. Agora, se você tem uma comunhão com Deus, que nem Daniel tinha, né? Jogaram Daniel na cova, mas Daniel tinha uma coisa muito importante: a comunhão com Deus vivo, o Deus Altíssimo. Que é isso que todos os servos de Deus, servas de Deus, deviam fazer. Ter uma aliança com a palavra de Deus, com a confiança. E olha o que ele diz aí, no versículo 17. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova, e o rei selou a pedra com o seu próprio anel. E com o anel das altas autoridades do rei, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. Entende agora como é dura? Então, olha o que aconteceu com o rei. E o rei, voltando para o palácio, mas não comeu nada e nem se divertiu, como de costume. E naquela noite não pôde dormir. O rei ficou perturbado. O rei não ouviu som, não ouviu nada, entrou no propósito e, sem comer nada, entrou no jejum. Entendeu, gente? Por quê? Observa que o rei, ele tinha selado, mas aí ele sabia, ele tinha um amor muito grande por Daniel. Então, gente, quando você deixa de fazer a vontade de Deus, você será devorado pelo leão. E que leão é esse? O Deus desse século, Satanás. Ele tem levado muitos crentes a voltar para as trevas, para os vícios, para as drogas, para a prostituição, para as lascivas. Tem muito crente ainda que está na idolatria, mesmo que tirou os quadros da parede, tudinho. Eu agora sou de Jesus. Na Bíblia diz que eu não posso aceitar isso aí, eu vou condenar. Jogou imagens no mato, queimou, quebrou, deu aos outros, mas limpou a casa com todos aqueles ídolos. Mas uma coisa falta. E você que é evangélico que está me assistindo, observa. Tem muitos crentes que tirou as imagens da parede, mas não tirou do coração. Tem muitos crentes que ainda dizem, Ave Maria. Tem muitos crentes que ainda dizem, valei minha Nossa Senhora. Então, a imagem da parede tirou, mas a imagem do santuário de Deus não tirou. Que é a sua mente. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Então, você trouxe a imagem e colocou dentro do templo do Espírito Santo. Aí, tu quer que Deus abra a janela do céu, se você não larga das idolatrias? Você quer as bênçãos do céu ser derramadas, se você está com a idolatria na sua cabeça? Tem muitos crentes ainda que não tirou a Ave Maria. Tem muitos crentes ainda que não tirou
Valei, minha Nossa Senhora. Então, para um pouco para pensar. Daniel, ele estava no meio da idolatria, um povo pagão, um povo cruel, um povo doente, mas o coração de Daniel era limpo. Entendeu agora? Você olha que até banquete Daniel recebeu. Daniel recebeu banquete para comer todo tipo de animal. Veio o banquete. E Daniel disse, eu jamais vou comer coisas imundas e impuras. E eu vejo tanta gente hoje comendo coisas imundas e impuras. Os crentes chegam baba. Né? Os crentes chegam baba. Mas ele diz que, os crentes dizem que apresentando a Deus não tem mais nada. Não é pecado. Não é pecado. Mas para mim, está na Bíblia, eu tenho que guardar o que está na Bíblia, não é que está na mente de pastor, na mente de fulano, ciclano, está na Bíblia. Se na Bíblia diz que carne de porco é imundo, por que eu vou trazer coisas imundas para dentro de mim? Eu, como servo de Deus, eu vou trazer coisas imundas para dentro do meu santuário, do santuário de Deus? Por que eu vou trazer? Ah, mas foi Deus que colocou, Deus certo. Deixa eu levar na palavra mesmo aí. Vamos ver aí o que você vai dizer. Porque Deus, ele entregou nas mãos também de Pedro. O próprio Deus levou um lençol cheio de carnes imunda. Todo tipo de carne tinha lá, desceu. Para Pedro comer. Desceu da onde? Do céu. Pedro mata e coma. Jamais, Senhor, coloquei dentro de mim coisas imundas e impuras. Então a voz falou, não consagra, não considere aquilo que Deus entregou como imundo, consagrou como imundo. Mas mesmo assim, ele não comeu. Daniel não comeu. Por quê? Foi Deus que entregou. Não foi Deus? Ah, se Deus mandou, eu tenho que comer. É assim? Deus mandou. A sua consciência. Aí vai pela sua consciência, porque Deus também mandou que Davi matasse Saul. Foi Deus que mandou. Mata ele. Ele está te perseguindo, mata ele. E Davi, ao cortar um pedaço da roupa de Saul, a consciência de Davi pesou. E ele disse, jamais eu vou fazer isso com o ungido do meu Senhor. Jamais eu vou tocar no ungido do Senhor. Mas foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou matar Saul. Mas a consciência de Davi era pura perante a quem? Ele não comeu. Ele não matou. Entende agora? E tem muitas pessoas, não, mas levantou, apresenta a Deus, não tem problema, está escrito na Bíblia. Então, foi apagado o que está na Bíblia? Se foi apagado, não deveria estar mais escrito aqui. Se foi abolido a Bíblia, então, os que é errado, não podia estar mais escrito aqui. Era para ser apagado. Não é assim? Mas eu vou no que está escrito aqui na palavra de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Aí eu sabendo que o Espírito Santo quer fazer morada na minha vida, quer limpar, me lavrar, me purificar, como disse na palavra de Deus, o próprio Espírito Santo falou, que ele quer derramar sobre nós e purificar. Quem? O Espírito Santo. Jeremias mostra, se eu não me engano, esperarei sobre eles água viva. Esperarei sobre ele água viva. Então derramarei o meu Espírito sobre ele e purificarei. Aí como é que o Espírito de Deus vai me purificar se eu não
dou lugar para o Espírito Santo, e sim para as coisas imundas. Me diga, como é que o Espírito Santo vai me purificar se eu estou dando lugar ao espírito imundo e não a Deus? Aqui no versículo de Ezequiel 24, ele diz, 26, dá-vos eis coração novo. 25, então expirarei água pura sobre vós e ficarei purificado de todas as vossas imundícias. Entendeu agora? E de todos os vossos ídolos vós purificarei. Dá-vos eis o coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Derramarei-vos o coração, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, observa, gente, que o Espírito Santo, ele quer purificar, ele quer limpar, ele quer restaurar. Mas sabendo que você está trazendo para dentro de você, do santuário, coisas imundas, como é que o Espírito Santo vai te limpar se você está contaminando o santuário? O Espírito Santo te limpa e você contamina. O Espírito Santo te limpa e você contamina, trazendo as imundícias para dentro de você. Aí depois vem as doenças, as enfermidades. Eu vou orar que Deus vai me curar. Aí quando Deus me cura, aí perde as esperanças, sai dos caminhos de Deus. Por quê? Você está trazendo coisas imundas e Deus diz, eu não habito em casa suja. O próprio Deus diz, eu não habito em casa suja. O Espírito não habita em casa suja, irmão. Então tem muitas pessoas que pregam a palavra de Deus, mas não na direção do Espírito, mas na direção da carne, a direção da sabedoria carnal e não espiritual. Eu vejo tanto isso aí. E olha, voltando para Daniel 19, de manhã cedo, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. E ali, com voz muito triste, ele disse, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, com tanta dedicação, conseguiu salvá-los dos leões? Eita, glória! Olha como é que o rei chega na cova dos leões. Daniel respondeu, respondeu que o rei viva para sempre. Olha como é que Daniel recebe o rei, sabendo que o rei tinha jogado dele para ser destruído pelos leões. Olha como Daniel recebeu o rei. Respondeu que o rei vive para sempre. Profetizou. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Era fiel a Deus e era fiel ao rei Dário. Entende agora? Então, aqueles que fizeram mal, aqueles que estavam com o coração querendo destruir, entende? Você que trama, você que fere o seu irmão, você que maltrata seu irmão, você que espanca seu irmão, você que mata seu irmão, você que tira a vida do seu irmão,
Você que leva o seu irmão para o mundo do crime. É seu irmão. Observe o que vai acontecer com você. Observe. Quando a pessoa trabalha com o coração mau, desobedecendo a Deus, o que acontece com esse tipo de pessoas? Hein? Vamos lá. 23. E o rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Amém, gente? É isso que eu ensino a vocês, meus irmãos. A confiança de vocês não pode estar em homem dessa terra. Tem que estar na palavra de Deus, tem que falar em Deus, confiar em Deus, acreditar em Deus, viver para Deus. Entende? E olha o que aconteceu, os que queriam destruir Daniel. Em seguida, o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova, e antes mesmo de chegar ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Você entende agora, gente? O que você entendeu nesse versículo aí? Por quê? Pela ordem, só quem fez o mal foi os homens. Mas por causa da maldade deles, as pobres das mulheres pagou, e os pobres dos filhos foram mortos por causa do que eles fizeram com o ungido de Deus. Então, gente, quando você mexe com o ungido de Deus, vamos de ungido de Deus, quando você mexe com o homem de Deus, você pode ser lançado na cova dos leões. Você pode voltar para o mundo do crime, das drogas, e ali o leão, que é o diabo, vai te devorar. E olha o que aconteceu aí, ó. Então, o rei Dário escreveu uma carta para o povo de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos, através de um justo. Veio felicidade e paz para todo aquele país, através de Daniel. A confiança de Daniel em Deus. Então, a sua confiança em Deus, você pode colocar toda a sua família nas mãos de Deus. Depende de você. Depende da sua busca, da sua escolha. Você pode salvar a sua casa. Você pode salvar a sua esposa. Você pode salvar seu marido. Você pode salvar os seus filhos. Depende da sua comunhão com Deus. Daniel continuou firme. A batalha era grande, a luta era grande, mas ele continuou 3 orações por dia. 3 orações por dia orava a Deus. E ordenou que todas as pessoas do meu reino respeitassem o homem de Deus, o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu poder nunca terá fim. Então, olha como é que o rei escreve uma carta e entrega para Daniel. Amém, gente? Então, aí depende de você. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está passando por um momento difícil da sua vida,
Eu sei que você está enfrentando vícios, drogas, prostituição, mas eu quero te dizer uma coisa. Confiar em Deus, ele destrói esse leão da tua vida. Ele destrói esse espírito maligno da tua vida. Agora você tem que se voltar para Deus. Você tem que ter uma comunhão com Deus, não com o homem. Ouvir o pastor, obedecer as palavras que o pastor pregou, mas primeiro, antes de você obedecer as palavras que o pastor pregou, examine na Escritura para saber se verdadeiramente o que o pastor pregou está na Bíblia. Se está na Bíblia, guarde no seu pensamento. Agora, se não está na Bíblia, não guarde. Palavras nessas, palavras vazias, não guarde. Guarde o que está escrito na Bíblia. E tenha uma comunhão com a Bíblia. Tenha amor, tenha paixão, né? Tenha temor com a palavra, respeito. Veja onde é que você faz, o que é que você faz com a palavra de Deus. Amém, gente? Então, está aí a mensagem de hoje, que você possa refletir, que todo aquele que faz a vontade de Deus, ele vence o leão. E aquele que não faz a vontade de Deus, o leão destrói. Entenda agora, preste atenção no que eu estou falando. Aquele que faz a vontade de Deus, né? Deus destrói o leão. Mas aquele que faz a sua própria vontade, o leão destrói ele. Então não faça o mal, seja fiel a Deus, tire o que é de Deus. Amém, gente? Expulsa esse espírito maligno da tua vida e começa a ter uma aliança com Deus. Quero orar por você. Pai querido, amado Deus, eu apresento esta casa, eu apresento essas vidas e peço, meu Pai, as ricas misericórdias do Senhor. Pai, envia anjo sobre cada lar, aonde, meu Deus, esta oração, esta palavra chegar, que teu Espírito, meu Deus, entre neste lar. Remova, meu Deus, o câncer. Remova, meu Deus, a leucemia, diabetes, o vício, o espírito maligno que tem levado teu povo às drogas, o álcool, a maconha. Oh, Pai, envia anjo, meu Pai, e acorrenta todos os demônios que têm feito trabalhos para destruir o povo do Senhor, Pai. Que esse trabalho seja destruído e que todos sejam acorrentados e mandados para o inferno, que é o lugar deles. Liberta, Pai. Liberta teus filhos. Liberta os teus servos, as tuas servas. Eu entrego em tuas mãos. Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Amém? Compartilhe. Ajuda, gente, essa obra. Você que tem um amor no coração, nos ajude. Amém, gente? O número da chave vai estar embaixo na descrição do vídeo. Aí. É o número da chave Pix. Aonde você pode entregar sua fidelidade, seu dízimo, sua oferta. E aonde você pode nos ajudar. Amém? Entrego nas tuas mãos. E entrego nas mãos de Deus a sua vida. Que seja feito a vontade sua e seja feita a vontade de Deus. Por quê? Como assim, pastor? Você está falando assim? Porque se você não tomar uma atitude e voltar-se para Deus, Deus não pode salvar você. É você que tem que tomar uma atitude e dizer, eu quero servir esse Deus maravilhoso. É você. Então faça a tua vontade e depois faça a vontade de Deus. Aceita Jesus como único e salvador, se liberte, se batize e tenha uma vida com a palavra de Deus, com a Bíblia. Vai ler, vai estudar, afasta-se do mal, afasta-se das coisas imundas e continue limpando o seu santuário. Amém? Pai amado, muito obrigado. Te agradeço em nome de Jesus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Uma ótima noite. Fica com Deus e que Deus ilumine. Neste domingo,
Santa Ceia do Senhor, culto de libertação. Venha buscar de Deus o seu milagre. Um abraço, fique com Deus.